Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a reunião ordinária de audiência pública da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, convocada para debater o conflito fundiário em Formosa do Rio Preto, na Bahia. Isso é um passo que nós estamos dando e a gente quer agradecer a esse prestigiamento de tanta gente e que também a gente sabe que certamente vocês não estariam aqui se não fosse algo que os atingisse tão fortemente quanto tem atingido, injustamente. Está acontecendo algo sistemático. É um estelionato puro, certo? Aí é Polícia Federal, Conselho Nacional de Justiça, em cima dos magistrados locais, abertura de conta, conferência. E, do outro lado, os proprietários lá têm de endurecer, ficar o pé na terra e não sair de jeito nenhum. E uma rescisória, cabe uma rescisória rápida também, certo? Num caso desse, com uma audiência pública e talvez tenha uma CPI, é rápido, isso é uma rescisória. Agora, e tem de ser penalizados essas pessoas que usurparam o direito, certo? Tem de ser penalizado. Aí nós temos um contrato internacional que vai envolver, inclusive, aí o Itamaraty e o próprio Ministério da Agricultura. Vai ter envolvimento. Como se diz na gíria, o buraco é muito mais embaixo, certo? Esse aí é um apelo internacional, onde um Vivaldino, uma quadrilha, tem de ter quadrilha, porque eu acho que o cara não é tão inteligente assim, sozinho, para fazer isso, deve ter uma quadrilha. O assunto vindo a essa casa, a sorte de cair na mão, você está conduzindo, Valdir, pessoas corretas, pessoas que conhecem o direito, certo? Nós estamos aqui soldados para ajudá-lo, porque isso aí é um estelionato puro que foi feito em cima de 200, 300 agricultores e do país. Eu estou em um momento aqui que diferente do meu habitat, porque eu sou da reforma agrária, defendo os movimentos sociais. Então, aqui, nesse caso, independente de ser sem terra ou não, independente disso, eu defendo o que está na lei. Que posse significa viver, significa produzir. Se o seu Walter, ele produz na área, se ele vive na área, pode ser dele. Agora, ao longo da história, até vendo os relatos, a posse só no papel, sem produzir, sem construir, sem investir, como é que pode ser dono de uma área dessa? Aí, se a justiça leva em consideração, o Tribunal de Justiça ou o juiz leva em consideração que papel vale alguma coisa nesse aspecto, eu acho que o que vale é a vida, é a produção, é a alimentação. Era isso, parabéns, ministro, deputado Osmar Serralho. Obrigado, deputado Valmir. É o vice-ministro da Agricultura. E nós aqui temos que dar toda a relevância, sobretudo a um colega que dinamizou a Frente Parlamentar da Agricultura. Obrigado. E que chegamos a ter agora a ministra da Agricultura em consequência desse trabalho. Com a palavra, o nobre deputado Marcos Montes. Obrigado, presidente. Por que eu estou falando isso, o Palestra? Eu conheço a situação por intermédio de amigos que estão aqui presentes e que eu tenho um profundo respeito e confiança. Essa audiência pública, eu até disse isso ao Osmar ontem, e até esse amigo, que é o Manuel Carlos, que eu estava temeroso dessa audiência pública, que é muito raro você fazer uma audiência pública no mês de dezembro, o interesse e a importância que ela se reveste. Mas nós podemos sair aqui numa provocação, não sei se foi o Osmar que disse, publicitar isso para a imprensa, mas mais do que isso, chamar as entidades a responsabilidades, inclusive o INCRA, que está aqui presente. Provocar, sim, a Polícia Federal, e eu usei as palavras para isso. Não, usei o Ministério Público, mas usei as palavras até para isso.
provocar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é uma outra novidade que nós temos no país. Nós temos que entregar a ele, esse ano ainda, na fase de transição que nós estamos vivendo, o resultado dessa reunião, para que tenha no colo dele, a partir do ano que vem, ele buscar alternativas e dar já uma resposta à esperança que o Brasil coloca nas suas mãos e nas mãos do presidente Bolsonaro. Falar desta situação representa um pouco do que nós estamos vivendo no nosso país. Insegurança jurídica. Isso aqui é o absurdo dos absurdos dos absurdos. E se tiver mais uma vez absurdo, é o absurdo. Insegurança jurídica. E não é por insegurança jurídica, é mais por safadeza mesmo que tem por trás. Desculpem a palavra. Não dá para aceitar o que foi feito lá. Empurram com a barriga uma coisa que era para ser enaltecida, gente. Quem foi para o oeste da Bahia, que aquilo não valia nada, eu fui lá há 20 e tantos anos atrás e não tive coragem de ir para aquela região. Vou ser honesto com vocês, não tive coragem de ir para lá. Porque foi um ano depois de uma seca, onde quem colheu mais soja lá, aquele ano, colheu 15 sacos por hectare. Milho deu 20 sacos por hectare. A região onde está o conflito hoje. E aí, alguns ousados foram para lá, transformaram, mudaram, fizeram aquilo ser um paraíso, um local de prosperidade, e aí a gente vê os malandros chegarem por trás. É chegada a hora do Brasil mudar. É chegada a hora do Brasil fazer com que a verdade se restabeleça. Então, eu espero que essa audiência pública aqui hoje traga às claras isso para toda a sociedade. É aquilo que eu falei no começo, é nós provocarmos um documento, criarmos aqui dentro da comissão dessa audiência pública, para poder provocá-lo, para que ele possa, pelo menos, dar um sinal à Polícia Federal, quem sabe, de poder saber o que está acontecendo. De 1.600.000 hectares, de 1 milhão agricultável, já tem 700.000 hectares já nas mãos de decisões totalmente estapafúrdias. Então, esse é o compromisso nosso, provocar lá a equipe técnica para fazer esse documento, o presidente autorizar e a gente encaminhar isso. Então, obrigado, desculpe a ausência aí, me coloca, eu tenho lá, nesse caso também, como diz aqui o Saquete, eu tenho lá amigos fraternos da minha família e meu que estão lá também. O Mané está ali, o Manuel Carlos está lá e o filho dele está ali, o Manuel Inácio, que são meus amigos fraternos, de quem eu tenho uma grande admiração, um grande respeito. Eles já me comentaram esse caso, especificamente, pessoalmente, e a indignação já era grande, principalmente vindo de quem veio as informações. Então, obrigado. Fui diretor do INCRA, diretor do Instituto de Terras da Bahia, e acompanho com viva preocupação o que está acontecendo em Formosa do Rio Preto, o município maior do estado da Bahia, que tem 1.600.000 hectares, dos quais quase 800.000 hectares estão sendo apropriados de forma ilícita, que fere todos os princípios que regem o ordenamento jurídico. E isso, geralmente, na época do plantio ou na época da colheita. E o mais grave, esse fato escandaloso não se limitou à Fazenda São José, se tornou uma prática recorrente. E outros proprietários, legítimos proprietários, possuidores, que faziam com que a terra cumprisse sua função social, foram igualmente alcançados por medidas judiciais, sempre na colheita ou no plantio. Um dos casos mais escabrosos, a sentença foi publicada no primeiro dia do recesso forense. Diante dessa situação, a interferência da Casa do Povo se torna algo imperativo. Viabilizou do ponto de vista jurídico. Se viabilizou graças à ação improba que viola todos os princípios constitucionais do oficial de registro de imóveis de Formosa do Rio Preto. O senhor imagine que um serventuário da Justiça
por iniciativa própria, ao arrepio do que dispõe o artigo 213 e 214 de registros públicos, faça inserir um dado numa matrícula, dado este que não constava na matrícula anterior. Todos sabem que o princípio da anterioridade é um dos princípios mais fundamentais da Lei de Registros Públicos. Então, no momento que ele criou esse tipo de intempo, essa averbação absurda, é que viabilizou toda essa tragédia que vitima não somente 200 ou 300 produtores, mas alcança de forma negativa toda uma região. A questão não se trata do conflito entre interesses privados. O que está em jogo aqui é o interesse público expresso na necessidade que uma região tem de produzir para promover o bem-estar social. Isso que é fundamental. E para se ter bem-estar social, é preciso ter atividade econômica. E para ter atividade econômica, é preciso ter segurança jurídica. E findo, a gente está aqui em busca de soluções. Muito bem. Uma das primeiras medidas seria o imediato afastamento do oficial de registro de imóveis por ato administrativo do CNJ. E a outra é gestões junto ao Poder Judiciário para que se coloque um juiz que conheça a região. Não, eu só estava comentando com o senhor ali que existem mais 2 casos, não são nem semelhantes, são iguais aos casos da Coaceral. Um é o da Opus, que eu fui envolvido também, tive que fazer acordo, goela abaixo, vamos dizer assim, por causa de reintegração de posse. Então, a insegurança jurídica na nossa região é tamanha, né? Não sei mais o que dizer. Alô? O acordo que você disse que fez o acordo, que acordo? Foi obrigado a fazer acordo, porque o juiz deu reintegração de posse, sem nem ouvir a nossa versão, certo? Eu sou filha de Agamenon Augusto da Silva. O meu pai é proprietário do ele faleceu em 2010 e ele é proprietário do Fazenda Gerais de Santa Clara. E nós estamos sendo vítima também dessa coação. Recentemente fomos chamados para uma audiência de instrução. Quando chegou lá, eles queriam forçar a gente a fazer acordo. Nós não fizemos porque essa fazenda, meu pai, quando casou, já tinha ganhado do meu avô uma parte dela. Depois, as outras partes ele foi comprando e anexando. E aí aconteceu a mesma coisa. Da noite para o dia, recebemos a notícia que nossas matrículas tinham sido canceladas. E fomos para outra audiência de instrução, novamente eles querendo forçar a gente a fazer acordo. Nós não fizemos e não vamos fazer, porque nós temos conhecimento do nosso direito. Foi muito difícil, minha família está passando por momentos de muita luta, de muita tristeza, e com isso, porque aquilo ali era a menina dos olhos do meu pai. E ele se orgulhava de dizer, o meu Gerais não tem conflito. E a gente está sofrendo muito, porque, inclusive, esses grileiros, eles têm atacado a honra do meu pai, dizendo coisas absurdas no processo. E a gente quer, sim, uma investigação da Polícia Federal. Minha irmã é advogada, ela está cuidando da causa também, mas, infelizmente, ela não pôde estar aqui hoje. E eu vim para ouvir, para saber o que está acontecendo e para dizer que não é só na Coaceral que acontece isso. Existem muitas famílias em Formosa do Rio Preto passando por isso. Nós somos uma família tradicional em Formosa e estamos sendo muito humilhados com essa situação, porque da noite para o dia a gente sempre teve uma reputação, uma honra e nome limpo, e da noite para o dia o meu pai apareceu alguém lá dizendo que era dono da fazenda e querendo tirar
a terra da gente. Nós conseguimos reverter, né? A posse está de novo sobre a gente, embora o juiz tenha cancelado as matrículas, mas a posse continua com a gente. Mas estamos lutando e estou aqui para isso, para dizer que também estamos sendo vítima dessa grilagem de terra em Formosa do Rio Preto. Somos proprietários de uma fazenda na região Estrondo. A gente adquiriu a fazenda em 2002. Na época, bom, eu era mais novo, mas o meu pai conta que a gente comprou a fazenda de boa fé, não apresentava nenhum problema de documento na época. A gente teve um advogado, ele disse isso para a gente. E acho que foi no fim do ano passado, no começo desse ano, sem a gente ser citado, sem receber nada, a nossa matrícula foi bloqueada. Já tinha acontecido esse caso da Cosseral, e como a gente não foi citado, a gente não pôde se defender. Assim, por esse bloqueio, a gente não conseguiu mais pegar custeio em banco. Tivemos que parar nossos investimentos. E a gente está na área, igual eu falei, desde 2002, e agora a gente está nessa incerteza, né, de o que vai acontecer. A gente para de investir e, como diz, a engrenagem para de girar, né? A gente tem a impressão que a ramificação do problema é a mesma da Cosseral e da OPS, a ramificação é a mesma, o juiz que dá o bloqueio dá a impressão que é o mesmo. E até eu tive uma conversa com... Sabe o nome do juiz? Alguém? Se não me engano é Sérgio. Sérgio Humberto. Tá. Eu tive conversando com o advogado do Castro, aonde era a fazenda dele. Ele não conseguia me responder, na conversa ele não conseguia me responder aonde era a fazenda dele. Ele gaguejava e não me respondia. Eu olhava nos olhos dele, ele não olhava nos meus, né? Então, não respondia onde era a fazenda. Eu falei para ele assim, você sabe que para você ter a posse de uma área, você tem que estar em cima, tem que estar produzindo, tem que ter uma cerca. Alguém financiou aí as lavouras e teve hipoteca de área? Antes de ter esse problema todo aí? Todos? O banco financiava? Dava garantia. Bom, eu já trabalhei com planejamento, né? O banco nenhum aceita garantia se não tiver as vintenárias, né? Então, você buscar lá atrás quem que são os proprietários e tal. Acho que isso é uma prova cabal para vocês de que os proprietários são vocês. Nem vamos falar em usucapião aqui, né? 5 anos sem conflito, o usucapião vale, né? E também aqui o direito adquirido de boa-fé. Então, acho que nós temos aí um trabalho para fazer. Eu não vou, nem sou juiz para isso, né? Mas eu acho que nós temos que dar um rumo nisso aqui para fazer justiça. Quando essa casa aqui é desrespeitada, pode ter certeza que tem consequências. Tem consequências. Então, nós queremos aqui deixar bem claro, e os convidados teriam que vir aqui, porque isso aqui não é brincadeira, é uma audiência pública, é o Congresso Nacional que está chamando. Nós não íamos fazer isso por uma brincadeira, né? Uma coisa séria que nós queremos chegar ao final. E vai ter que ser concluído esse processo. Nós vamos passar para a AGU, a Advocacia Geral da União, para a Procuradoria Geral da República, para o Conselho Nacional da Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Polícia Federal, Ministro da Justiça, já tem secretário de Assuntos Fundiários, né? Se omitir de ter alguma posição dentro do que existe dessa realidade que está aí. De um jeito ou do outro, ele tem que identificar como é que ele vai passar isso, e agora com as matrículas também, o cartório, né? Nós vamos chamar a responsável do cartório, a Confederação Nacional da Agricultura, que eu acho que teria que já ter entrado nesse processo, ou a Federação da Bahia, o Governo da Bahia também, o Ministério Público Estadual da Bahia, nós vamos também passar essas coisas. Então, presidente, aqui o que eu proponho, um documento oficial da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados do Brasil, né? Para todos esses órgãos, entidades, e também colocando aqui
documentos que vocês tenham que possam nos ajudar a clarear. Eu acho que aí cabe uma CPI da questão fundiária do Brasil, né, envolvendo o INCRA, FUNAI, todo esse pessoal, para que a gente possa resolver a questão fundiária do Brasil, que hoje, não sei se vocês sabem, mas mais de 50% do Brasil não tem escritura, tem alguma irregularidade, tanto na área urbana como na área rural. E hoje nós temos a Lei 13.465, de 2017, que é a lei mais importante do Brasil, onde ela coloca bem claro todas essas questões de conflitos de terras, urbanas e rurais. Tanto é verdade que nós podemos, quem tem a uso capião, esses 5 anos sem conflito, pode ir ao cartório. Se não tiver recursos, a escritura tem que ser gratuita, tanto urbana como rural. Peguem a Lei 13.465, né, anotem aí, vão atrás disso, para você ver os direitos que vocês têm em cima dessas áreas e também o encaminhamento. Os advogados aqui devem conhecer essa lei, né? Foi a lei mais importante que esse Brasil veio. O que é essa lei? Essa lei vai fazer a regularização fundiária do Brasil. Eu nunca pensei que nós íamos conseguir aprovar essa lei aqui. Aprovamos. Aprovamos. Só que não está sendo usada. E dá o direito de quem tem direito. E não dá direito para quem não tem direito. Inclusive nos assentamentos de reforma agrária. Inclusive lá, né? Então, aqui eu deixo vocês o agradecimento da participação do presidente, do Soralho, aí, que é o nosso guru aí nesse processo, e vamos fazer, então, esse relatório e nos ajudem aí a gente encaminhar uma solução. Nessa casa, eu acho que tem que levantar os problemas, mas tem que apresentar soluções também, que é o que nós estamos fazendo. Excelência, o senhor procurou saber o nome do juiz. Mais importante do que o nome é saber se que ele é um juiz substituto. Ele não seria o juiz em razão do que determina o regimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deveria assumir Formosa do Rio Preto. Ele é uma indicação pessoal do presidente do tribunal para responder pela comarca. Nós fomos nos aproximando da realização dessa audiência, muitas pessoas procuraram com documentos, tudo. O que nós achamos que seria interessante? Porque o que nós estamos observando é que há aquilo que eu fiz referência no começo, uma coisa meio sistemática, uma coisa industrial, em que as coisas vão acontecendo, aparentemente tem alguém procurando processos antigos para ver se tem alguém que tinha posse, daí vai atrás de quem teve posse e de repente vira o dono. E a gente quer ver se isso realmente é uma coisa orquestrada, se é uma organização criminosa. Para isso nós precisamos de o máximo de informações. Isso assim, direito de retenção não existe, direito do capião não existe, uma posse de 70 anos sem evidências não existe. Então isso faz com que a gente realmente fique assim muito surpreso e muito triste em saber que isso está acontecendo no século XXI no Brasil. O que a gente puder fazer para ajudar, nós vamos. Muito obrigado. Bem, antes do término do nosso mandato, encaminhado às autoridades e como proposta do deputado Marcos Monte, nós faremos a entrega pessoalmente ao próximo ministro Moro, que será o ministro da Justiça. E, logicamente, que não ficará apenas no ato de a entrega. Haverá, da parte deles, que são entendidos no assunto, um esclarecimento detalhado que talvez um papel não tenha. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado.